Meu nome é Arielle Pedroso. Eu vou apresentar o trabalho intitulado como Existe relação entre o tempo do uso do corticosteroide inalatório com a função pulmonar e a dispneia em adultos com asma? Os corticosteroides inalatórios são amplamente utilizados no tratamento da asma devido aos seus efeitos anti-inflamatórios. Há evidências de que os corticosteroides inalatórios melhoram o controle da asma, reduzem as exacerbações e podem melhorar a função pulmonar. Há, no entanto, evidências menos convincentes de que os corticosteroides inalatórios previnem o declínio da função pulmonar, em parte porque os fatores associados a esses desfechos não são totalmente compreendidos. E a literatura também é escassa sobre os efeitos dos corticosteroides inalatórios na dispneia em indivíduos com asma. Apesar dos importantes benefícios que a medicação traz a essa população, apresentam efeitos adversos sistêmicos relacionados à dose. Seria muito importante saber se a longo prazo a medicação possa ser prejudicial na função pulmonar e na sensação de dispneia desses indivíduos. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi investigar a relação do uso do corticosteroide inalatório na função pulmonar e na dispneia em indivíduos adultos com o diagnóstico de asma em uso crônico da medicação. Esse foi um estudo transversal em que os participantes assinaram um termo de consentimento e ele foi aprovado pelo seguinte comitê de ética. E os participantes seguiram os critérios de inclusão. Foi avaliada a função pulmonar através da espirometria e a dispneia foi avaliada de duas maneiras diferentes. Uma maneira foi a escala Modified Medical Research Council, a MMRC, uma escala onde os indivíduos eram classificados de 0 a 4, de acordo com as suas declarações, que corresponde quanto a dispneia limita suas atividades e quanto maior a pontuação, maior o comprometimento. E a outra maneira foi a London Chest Activity of Daily Living, a London, que avalia o nível de dispneia durante as atividades de vida diária. Essa escala possui 4 domínios e quanto maior a pontuação, maior as limitações para realizar as atividades de vida diária. Foram comparados os grupos que usaram a medicação por menor ou igual a 3 anos, com 37 indivíduos, e maior que 3 anos, com 30 indivíduos. Essa divisão dos grupos foi dada pela mediana do tempo de uso de medicação. Esses foram os testes utilizados para análise estatística com os seguintes programas e a significância adotada foi de P menor que 0,05. Aqui na tabela 1 vemos a característica de comparação da amostra, sendo a maioria da amostra feminina, em idade adulta, com o MC indicando sobrepeso e em alta dose da medicação. Na tabela 2, podemos observar um distúrbio obstrutivo leve, com diferença estatisticamente significativa entre os grupos, em que o grupo com maior tempo de uso teve um pior desfecho no VF1 em litros e em porcentagem do predito. Já na análise de dispneia, não houve diferença estatisticamente significante na escala MMRC e nem na escala London. Na figura 1, podemos ver que houve uma correlação fraca e negativa do corticosteroide inalatório com o VF1 em litro. O mesmo aconteceu para VF1 em porcentagem, na figura 2. Já em relação à dispneia, não houve correlação nem avaliada pela MMRC e nem com a escala London. Sendo assim, podemos concluir que o uso do corticosteroide inalatório sobre a função pulmonar parece controverso. Nesse estudo, além de haver uma correlação negativa, o grupo que usou maior tempo de corticosteroide inalatório teve piores valores de VF1. Já nas análises sobre dispneia, não foi observada relação e diferença estatisticamente significante entre os grupos. As correlações são fracas e o caráter transversal do estudo não nos permite inferir efeito causal. Essas são as referências. Obrigada.